Olá, turma, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de aplicativos informatizados. Nessa aula de hoje, do terceiro bimestre, a gente começa a estudar um pouco mais da prática da ferramenta do Excel, conhecendo aí os seus recursos, as suas funcionalidades, conforme a gente vai utilizando essa ferramenta no nosso dia a dia. Vale lembrar que o Excel é um programa extremamente utilizado, muito útil na rotina profissional de qualquer trabalhador, qualquer pessoa que atue na área de gestão em qualquer nível de qualquer tipo de organização, por conta da sua versatilidade e as facilidades que ele oferece de utilização e funcionalidades propostas pelo programa. Lembro que a natureza principal da ferramenta é poder organizar os nossos dados e oferecer a gente, para nós, né, nos oferecer recursos para poder manipular e gerenciar essas informações que estão sendo disponibilizadas para a gente dentro da plataforma. Então, uma das principais habilidades que a gente precisa aprender na hora de utilizar essa ferramenta é a habilidade de conseguir estruturar os dados da proposta do programa que a gente está fazendo. O que quer dizer isso na prática? Quer dizer que quando você vai montar uma planilha do Excel, o grande ponto, né, a grande vantagem que o Excel vai ter a nos oferecer é de poder manipular uma sequência de dados lógica. Dados estruturados quer dizer que você vai separar de maneira, não dá para falar correta, mas de maneira mais eficiente aqueles dados e aquelas informações que a gente está tentando registrar dentro da nossa planilha. Para isso, a própria organização natural do programa em colunas e linhas vai facilitar a gente na hora de elaborar essa nossa planilha estruturada. Portanto, vamos ver um exemplo aqui simples. Nessa minha planilha, eu vou montar aqui, por exemplo, uma relação de quantidade de aulas e quantidade de faltas de cada aluno em cada aula dentro dessa planilha. Então, vou começar aqui na minha primeira coluna, indicando o que é que eu vou registrar nessa estrutura dessa planilha. Vou começar então aqui com um componente curricular. E em seguida vou começar a colocar o nome dos alunos que eu vou registrar, né, essa quantidade de faltas, essas faltas dentro dessa estrutura dessa planilha que eu estou montando aqui agora. Então vamos marcar aqui primeiro o abril, depois o borboleta, depois o caramelo, Danilino e assim por diante. Então, para cada coluninha, um nome de um aluno dentro dessa lista que eu estou montando aqui na minha estrutura. E, em sequência, vou organizar a minha planilha para que agora, logo abaixo de componente curricular, eu comece a colocar os nomes desses componentes curriculares que tem dentro desse curso. Então, eu vou começar com aplicativos informatizados. Depois eu vou colocar aqui física. Depois língua portuguesa e literatura e química. Então eu tenho uma sequência de colunas em que em cada coluna eu tenho um conjunto de informações diferentes armazenados. Nessa primeira coluna, esse valor componente curricular, aplicativo, física, língua portuguesa e química,
corresponde a um único tipo de coisa. Nesse caso, eu estou referenciando aqui os componentes curriculares e todos os demais componentes que houverem no curso vão ser sempre registrados um abaixo do outro dentro dessa sequência. E da mesma forma que eu fiz embaixo de componente curricular a lista com todos os componentes curriculares, embaixo do nome do aluno Abril, eu vou colocar todas as faltas em cada um desses componentes curriculares que ele registrou. Então, em aplicativos informatizados, esse aluno tem 2 faltas, no outro tem 6, em português tem 8 faltas, em química tem 10 faltas. O aluno borboleta tem 5, 2, 8 e 6 faltas. O caramelo, mais ou menos a mesma coisa, então números aleatórios aqui, só para poder demonstrar a nossa estrutura da planilha e como poder utilizar, né, essas ferramentas. Então, estou só preenchendo aqui com números aleatórios, primeiros números que vieram à cabeça. Bom, por que que isso é importante? Porque é importante estruturar os dados dentro da nossa planilha. Porque agora, e é claro, o Excel vai ter o seu grande valor por poder armazenar informação. Então, se você precisa registrar uma informação estruturada, o Excel é o melhor lugar para você fazer isso. Porque você poderia, por exemplo, fazer esse mesmo processo, essa mesma tabelinha, lá no Word, que foi o programa que nós estávamos utilizando no bimestre passado, e ele vai se prestar a mesma coisa, no sentido de armazenar informação. Mas vamos imaginar só por um instante que além de armazenar, eu preciso também realizar alguns cálculos, algumas operações dentro dessa planilha, né? Eu preciso fazer algum tipo de conta dentro dessa planilha. E é aí que o Excel vai se destacar com muita força, com muita capacidade de realizar uma série de operações diferentes. Então, digamos que eu queira ver, por exemplo, quantas faltas ao todo o aluno Abril teve em todos os componentes curriculares. Como meus dados estão estruturados em colunas, né? Então, para cada aluno tem uma coluna com a quantidade de faltas total. Para que eu possa estabelecer uma soma de todas essas colunas, basta que eu determine o valor do primeiro até a última coluna em que a gente está manipulando esses dados. Se eu estou trabalhando com essa informação dispersa, cada uma num quadradinho diferente, em um lugar aleatório, é como se eu estivesse fazendo, sei lá, preparando uma receita de bolo, para preparar um bolo, mas lá na cozinha tá a batedeira. Só que, sei lá, o leite tá lá no quarto, os ovos tá na sala, a farinha tá lá na garagem, lá fora de casa. Eu vou conseguir fazer o bolo da mesma forma? Vou. Mas eu vou ter muito mais trabalho para sair de onde eu tô, ir lá onde tem que buscar esse ingrediente, trazer ele de volta para cá, usar ele e depois pegar ele e levar lá no forno que tá, sei lá na casa do vizinho. Então, estruturar os dados é deixar tudo junto em um único lugar para que você consiga fazer tudo. Claro, da mesma forma que faria se os dados estivessem soltos, mas você consegue fazer de maneira mais organizada com essas informações todas juntas umas com as outras. É o que a gente chama de dados estruturados. Já percebeu que essa palavra vai aparecer em algum outro momento
nos nossos exercícios, né? Então, vamos voltar aqui para a nossa planilha para poder olhar isso com mais calma. Já que eu tenho uma coluna referente ao componente curricular e uma para cada aluno, e em cada linha tem as faltas dentro desse componente curricular, eu consigo agora estabelecer a quantidade de faltas tanto por aluno quanto por componente curricular e com muito mais facilidade. Para isso, é óbvio que eu posso fazer essa conta de cabeça ou pegar uma calculadora e pegar esses valores e digitar. Então, se eu pego aqui 2 mais 6, 8, mais 8, 16, mais 10, 26, beleza, eu matei isso com bastante tranquilidade, é só colocar aqui 26 e pronto. Porém, não é o grande valor que o Excel tem a nos proporcionar. Porque se houver, por exemplo, a necessidade de retificação de qualquer dado, professor, não, eu fiquei com 2 faltas aqui, mas na verdade não foram 2, foi uma só, eu preciso corrigir essa informação. Se eu digitei aqui o 26, ao mesmo tempo, ou melhor, depois que eu fiz essa correção, eu vou ter que vir aqui e corrigir novamente essa informação, porque agora já não são mais 26, são 25. Então, não o Excel vai proporcionar para a gente a possibilidade de realizar esse cálculo e essa informação sempre vai estar atualizada de acordo com aquele conjunto de informações que a gente tem à disposição. Então imagina, eu preciso estabelecer quantas faltas o aluno abriu, teve ao longo desse período do curso, em todos os componentes. Para isso, o Excel vai dispor para a gente de uma função, e essa, entenda, é só uma de uma imensa quantidade de funções, das quais a gente usa mais ou menos umas 10. 15, se você for muito, muito bom de Excel. Mas não vai ser muito tão diferente disso. E uma dessas funções tem o nome de soma. Observa que quando eu digito o sinal de igual e começo a escrever alguma coisa, ele aparece para a gente aqui, essa lista, com uma relação de todas as funções que têm nomes parecidos ou que tem uma parte do nome com aquilo que eu digitei. Eu escrevi soma e ele apareceu aqui. Todas as funções que têm relação de soma, que tem alguma coisa de soma. No nosso caso, eu preciso da função soma, e é só soma mesmo. Que logo em seguida, observa então à direita do nomezinho, aparece a descrição do que essa função faz. Soma todos os números em um intervalo, guarda essa palavra, intervalo de células. Nós já vimos na aula passada, a célula é cada um desses quadradinhos. O intervalo de uma célula ou de células é o espaço, né, a quantidade de células que existe entre uma e outra célula, né, uma sequência de células que vem ali em ordem dentro do Excel. Lembra? Dados estruturados. E a forma da gente utilizar uma função no Excel é sinalzinho de igual, o nome da função, em seguida abre parênteses, aí observa agora que ele mostrou para mim assim, ó, no 1 em negrito, ponto e vírgula, num 2 e assim por diante. Isso quer dizer que eu vou poder passar nessa sequência de argumentos, né, os valores para essa função, uma sequência de números limitados a 30. Esse limite de 30
argumentos, 30 parâmetros, é um limite que o próprio Excel impõe na utilização dos seus sistemas. Não quer dizer que você tenha que fazer contas com até 30 números, tá? Não é isso, porque se você quiser passar um intervalo com 3.000 números, pode. O que você não pode fazer é passar mais de 30 argumentos, 30 parâmetros, células individuais ou 30 intervalos, ou intervalos e células, do jeito que você preferir, dentro do Excel, tá? Você só pode passar até 30 argumentos dentro de uma função. Esse é o limite máximo dela. Bom, para fazer a soma, então, se vocês lembrarem, voltarem um pouquinho na aula, aí vai lembrar, né, a descrição, soma as células, os valores das células em um intervalo de células. E como que eu especifico um intervalo? Esse intervalo é estabelecido pela referência da primeira e da última célula que vai ser somada. Vocês devem lembrar que a referência a uma célula ela acontece pela letra da célula e pela linha, a letra da coluna, e pelo número da linha dessa célula que a gente vai operacionar. Então, nesse caso aqui, eu quero a célula B2. Nota que ela já ficou ali com uma corzinha destacada, né? Observe então aqui agora que ela já tem uma corzinha destacada. Eita, meu mouse parou de funcionar. Vou corrigir aqui, voltar aqui para minha célula. Então, ela já apareceu aqui com uma corzinha destacada diferente. E aí eu quero fazer a soma de um intervalo que vai de B2, sinalzinho de igual, até, dessa vez eu não vou digitar, eu vou clicar na célula final, B5. Então, observa aqui a nossa planilha, como que ficou a fórmula. Igual, soma, abre parênteses, B2, 2 pontos, B5, fecha parênteses. Essa função agora está pronta para poder estabelecer o cálculo de todas as faltas, nesse nosso caso, dessa nossa planilha, que vão desde a primeira célula B2 até a última célula B5. Se você voltar lá um pouquinho nas aulas de matemática, teoria de conjuntos, é E inclusive, tá? Porque o B2 e o B5 fazem parte dessa sequência. B2, B3, B4 e B5. Nesse sentido, a quantidade de faltas ou a soma de todos os valores dá 25. Mas, professor, deu o mesmo valor que tinha dado antes, por que eu vou fazer, então, assim, usando a fórmula e não digitando os valores e fazendo a conta na calculadora e colocando aqui? Pura e simplesmente porque quando eu tenho uma tabela com os dados estruturados e a fórmula montada de maneira correta, se eu faço alguma alteração aqui qualquer, por exemplo, coloco 35 faltas, automaticamente o valor dessa planilha vai ser corrigida, sendo que o total agora vai ser o novo, considerando a soma de todos esses valores. Então, ao estabelecer uma planilha de cálculo com os dados todos preservados, salvos dentro do nosso arquivo, e com as fórmulas montadas devidamente, a fórmula escrita corretamente, a qualquer mudança que houver nessa planilha, por qualquer que seja o motivo, pela necessidade de alterar algum dado que foi digitado incorretamente, ou porque houve alguma alteração nisso, enfim, qualquer que for o motivo. Quando você alterar um valor dentro desse intervalo, a soma automaticamente também vai ser alterada.
tá? Então, essa é a grande vantagem de se utilizar o Excel. É claro, ele vai ser muito bom para armazenar informações, mas armazenar por armazenar, o Word também faz isso com bastante habilidade. Você consegue montar essa planilha lá no Word exatamente igual a isso. No entanto, é o Excel que vai poder oferecer para os usuários a possibilidade de, além de armazenar, poder processar essas informações de modo mais rápido, mais eficiente, mais organizado. Então, agora eu posso colocar aqui mais uma linha, total de faltas, e por aluno está aqui o número total de faltas nesse primeiro exemplo, fazendo a soma com o intervalo. Observa com atenção um detalhe, que no caso da soma por intervalo, ele vai marcar dentro da nossa função aqui em cima esses valores com uma corzinha. Nesse caso, eu imagino que isso aqui seja um azul, tenho quase certeza que isso é um azul. E essa mesma cor vai estar indicada aqui na borda dos valores que estão selecionados. Além dele selecionar, ele pinta de uma forma específica, né, demonstrando ali quais são os valores que são utilizados nessa seleção para se fazer essa soma. Tá? Então, uma das formas da gente fazer isso é utilizando essa soma por intervalo, indicando a primeira e a última célula a ser somada, e ele vai somar todas as células que estão nesse caminho. Bom, a função soma também consegue somar os valores individualmente, mas insisto, a possibilidade de soma dos valores individualmente vai até 30 valores diferentes, sendo valores e intervalos considerados nesse sentido, tá? Vamos ver o que é isso na prática. Então imagina agora que eu quero fazer a soma das mesmas coisas, só que dessa vez eu vou fazer aqui a soma do aluno borboleta. Vou começar com a quantidade de faltas em aplicativos informatizados de borboleta, que no caso é C2. Observe então, ele já está destacado em azul a primeira célula que ele vai somar. Só que dessa vez, ao invés de colocar o 2 pontos, que representa um intervalo, eu vou colocar o ponto e vírgula, que indica um novo parâmetro para ser somado dentro dessa planilha. Então, aqui agora, no próximo valor que eu quero somar é C3. Agora, ele já está pintado de vermelho, então já tem uma nova referência, tá lá o primeiro pintadinho de azul, o segundo pintado de vermelho, e conforme eu vou fazendo isso, C4, não faço ideia de que qual cor seja isso, se alguém puder ajudar aí eu agradeço. E por último, C5, a última célula que eu quero somar dentro dessa sequência. E ele também está com uma outra cor que eu imagino que seja verde, mas também não tenho certeza. Mas aí eu estou fazendo aqui nesse caso a soma de todas as faltas do aluno borboleta, somando falta a falta. Lembrando que há um limite de até 30, beleza? Não dá para fazer 31, tipo as faltas individualmente de cada dia no mês de 31 dias, por exemplo. E nesse caso, ele vai dar aqui para mim o valor de 21, só para confirmar, né, para referenciar a mesma coisa, C1, C2, 2 pontos, C5, 21 faltas. Não faz diferença usar o intervalo ou os parâmetros, tá? Tanto que é possível também fazer soma. Nesse caso aqui, agora eu vou usar do D2 até o D4. Então, D2, 2 pontos, D4.
ponto e vírgula, D5. Nesse caso, então, eu estou somando o primeiro intervalo de valores, os 3 valores do primeiro intervalo, com um valor isolado, no caso, o D5, a última lista dessa planilha, que vai dar 19, está aqui, quantidade de faltas que esse aluno teve dentro desse período. Assim como eu também posso somar 2 intervalos diferentes. Nesse caso aqui, ó, eu vou fazer E2 e E3, primeiro intervalo, segundo intervalo, E4 e E5. Para quem está se perguntando como que está aparecendo esses valores lá na fórmula sem eu estar digitando eles, conforme eu vou usando a setinha do mouse dentro de uma fórmula, dentro de uma função, ele vai selecionando uma célula que eu quero, né? Então ele marca a posição da célula inicial e pressionando a tecla Shift, é aquela setinha gordinha que fica geralmente no canto do teclado, na última linha, aperta e segura ela e usa as setas para cima, para baixo, esquerda e para direita, você também pode fazer a seleção do intervalo, tá? Então, só usando as setinhas do teclado, ele seleciona uma célula. Usando as setinhas com o Shift pressionado, ele seleciona um intervalo da célula que você está montando. E aí, nesse caso aqui, esse aluno está com 34 faltas dentro dessa estrutura. Mas, bom, não é só essa a única forma que eu tenho de organizar os meus dados dentro da minha planilha. Eu não preciso só fazer ele, por exemplo, a quantidade de alunos por coluna. Eu posso estruturar esses dados também utilizando uma referência agora, componente curricular. Aí, abril, borboleta, caramelo e Danilinho. E da mesma forma que eu organizei os meus dados, separando as colunas referentes a cada componente, eu posso a cada aluno, eu posso também fazer isso utilizando que língua portuguesa, química e total. Utilizando outra forma, separando os alunos agora por linha ao invés de coluna. Então, nesse caso, os meus dados, né, ao invés de estarem as faltas do aluno abril, ao invés de estar na coluna B, agora elas estão na linha 9. 2, 6, 8 e 10. E da mesma forma, soma de B9 até E9. Então agora eu já não estou mais somando uma coluna, eu estou somando uma linha inteira, nesse caso a linha 9 com esses 4 componentes. E do mesmo jeito que eu fiz ali, vou fazer com os demais. 2, 8, 6, 7, 5, 4, 3, 12, 10, 7, 5. Então, transcrevi as mesmas informações. Agora, eu vou fazer as mesmas somas. Nesse segundo exemplo, soma do primeiro valor. Eu estou navegando com as setinhas do teclado, tá? Então, para poder preencher a minha planilha. Aqui a soma das faltas do primeiro aluno. Soma de um intervalo com uma célula e soma de 2 intervalos. Apertei a tecla Shift, fui até a última célula, fechei o parênteses, Enter, tá aqui a minha planilha montadinha com os dados
tanto organizados por coluna quanto organizados por linha. E, insisto, não existe jeito certo ou errado de fazer essa organização dessas informações. Cada um, na hora que vai montar a sua planilha, vai ter a sua preferência, vamos dizer assim. Essa organização, seja por colunas ou por linhas, vai ser de muito de como que você utiliza essa planilha, o que você vai fazer com ela depois, se vai, por exemplo, ter que imprimir para gerar um relatório no papel, se precisa ser gerado um PDF para mandar por e-mail, quem que vai ler essa informação depois, enfim, tem um monte de coisa que vai interferir. Mas observa que tanto de uma forma quanto de outra, a operação do programa é precisamente a mesma. Então, o que a gente precisa aprender a fazer é receber aquelas informações que a gente vai armazenar na nossa planilha e organizá-las da melhor maneira possível, pensando no quão fácil vai ser tanto para eu digitar essas informações, quanto também depois para quem vai precisar ler esse relatório, ler essa sua planilha, para poder tomar alguma decisão, saber quem que vai chamar primeiro para conversar ou não, alguma coisa nesse sentido, tá? Então, o grande segredo não está na operação propriamente dito do programa, porque o Excel como ferramenta de utilização é como qualquer outro programa, vai digitando as informações, vai salvando ali dentro das pastinhas e organizando esses dados da forma que você achar melhor, mas sim em como você vai organizar essas informações para não correr o risco de montar ali uma planilha faltando alguma informação ou perdendo algum dado que a gente precisasse, tá bom? Então, tanto nas colunas quanto nas linhas, o Excel vai conseguir fazer essa operação com bastante tranquilidade. E a sintaxe dela, não se preocupa que essas funções eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? Caso você não tenha conseguido ler, eu vou deixar as funções que foram utilizadas aqui nessa aula na descrição desse vídeo para poder auxiliar depois para quem precisar interagir ali, né, poder quiser replicar, precisar replicar esse exercício mais uma vez no seu computador, no seu celular, no Excel online, enfim, na forma que você achar mais conveniente para estudo, tá bom? Então, de uma forma ou de outra, ele vai trabalhar com isso. O importante para a gente é aprender a organizar esses dados da forma que for mais conveniente, mais fácil da gente poder trabalhar, beleza? Então, nossa primeira parte dessa nossa aula, o objetivo era apresentar essa parte. Na segunda parte agora eu vou apresentar para vocês o exercício que vocês precisam fazer para poder praticar um pouquinho essa parte desse conteúdo. Esse vídeo vem logo em seguida. Valeu, beijo, até mais.